Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, é uma grande alegria podermos estar entrando na sua casa, seja pela Rádio Clube de Itapira, ou seja pela TV A Caminho da Luz, sempre o primeiro bloco destinado ao estudo de uma obra de Francisco Cândido Xavier, na qual estamos estudando paulatinamente a obra de André Luiz, iniciando pelo livro Nosso Lar. Mas antes gostaria de agradecer ao Gabriel, que está aqui nos equipamentos da TV A Caminho da Luz, e também gostaria de agradecer ao Maguila, o nosso amigo, irmão, que está na Rádio Clube de Itapira. Também aos nossos amigos patrocinadores, Moi Pneus, também o nosso querido amigo João, lá da Lojas Baioc da 15, e também o nosso querido Zé, lá da JF Telecom. Nós vamos iniciar estudando essa obra, mas antes disso, André, tudo bem com você? Tudo bom, querido Sérgio, que alegria, uma vez mais, podermos estudar um capítulo deste livro tão importante e tão apaixonante que é o livro Nosso Lar. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe, não só nesse programa, mas em todos que estamos levando a palavra do Espiritismo. André, hoje nós vamos ver um capítulo muito interessante, porque é importante nós entendermos que os nossos atos de hoje nos acompanham na espiritualidade. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde está escrito a lei de Deus, e os Espíritos nos respondem, na consciência. Nós vamos ver exatamente quando André Luiz se depara com um homem, que ele percebe que é um homem de uma grandeza espiritual muito grande. E ele reconhece nesse homem um ser que o pai havia o desprezado e o havia levado à falência. E ele apoiou o pai. E nós vamos ver um pouquinho do que é a nossa consciência. Vamos estudar o capítulo 35º, Encontro Singular. Guardava-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me, então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro, acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que encontraria em nosso lar. Nós notamos nesta passagem interessantíssima que no mundo espiritual ocorrem os reencontros. E nesse caso, para o André, foi um reencontro que surpreendeu muito, porque ele reconheceu neste personagem a figura de uma pessoa que seu pai havia tomado os bens. Seu pai era um comerciante e naquele momento via apenas os lucros, apenas os bens materiais, não importando com o outro, com a sua família, não importando com o sustento do outro. E naquele momento, apesar de toda esta situação, Silveira é muito agradável, é muito gentil para com André, em que André descreve com esta beleza imensa. E é interessante, André, nós notarmos que os nossos atos, em determinados momentos de nossa existência, seja no corpo físico, seja no corpo espiritual,
nós nos reencontramos para podermos até termos a oportunidade de pedirmos desculpas, de sinceramente nos corresponder com aqueles que um dia nós prejudicamos. Silveira já era um samaritano, já trabalhava no campo do bem, e Silveira então já era aquele velhinho amável, mas ele também já era aqui, e nós vamos ver ao longo dessa conversa. Vamos continuar a nossa leitura. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o, comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir, ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa, suplicante, esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos, pedia mora, implorava concessões justas. Humilhava-se, dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu, atenciosa, e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, nada havia outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal e consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei-me os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada, postulante, afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente um instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Queria desculpar-me, todavia não encontrava frases justas, porque, na ocasião, também encorajara meu pai a consumar o inócuo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim.
Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável, inútil qualquer argumento materno. Eu acredito, André, que aqui nós podemos fazer uma pequena pausa para relembrarmos alguns pontos importantes. A importância da educação para com os filhos. A importância desde cedo mostrar para os nossos filhos que o mundo não é só matéria, que o mundo não é só os bens materiais. Vejamos que fato interessante. A mãe de André Luiz, que se encontra em regiões mais elevadas do que a cidade de nosso lar, já era uma criatura boa naquela época, tinha um coração generoso, tentou interceder, mas eis que o marido impôs uma condição comercial, não dando chance a ela para sequer falar alguma coisa. André achou certo, porque logicamente o pai, pela sua condição financeira, mostrando a importância do dinheiro na terra, fez com que aquela criança pudesse, desde cedo, retornar ao mundo já com a esperança de que os bens materiais é tudo na terra. E ele, diante desse quadro, ele percebe o quanto errou. Mas é uma pena que é como leite quando se derrama, você não consegue mais juntar. Assim também é os nossos atos. Necessário se faz que cada um de nós possamos pensar um pouco mais em nossas atitudes. Porque, como dizia Paulo na sua brilhante mensagem que nos traz na sua primeira epístola, o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Esse era um momento importante para André. Apesar de ter sido o pai que iria responder diretamente, sentiu-se ele também culpado por ter apoiado o pai. E ele relembra daquele momento que o pai mandou retirar um piano à casa do velho Silveira, o piano da sua filha. E esse piano veio decorar o lar de André Luiz. Vejamos hoje, estudando, será que em sã consciência, conhecendo a doutrina espírita, nós permitiríamos que um bem dessa natureza viesse para a nossa casa? Imaginemos nós como foi impregnado de ódio, de rancor, as vibrações que foram trazidas para essa casa por um gesto de loucura, por um gesto de uma criatura que só pensa nos bens materiais. Interessante, André, analisarmos tudo isso e como nós falhamos todos os dias quando temos a oportunidade de vivenciar o Evangelho. Parece que nós vivenciamos o homem no mundo na busca inerente dos bens materiais. Esse reencontro que ele teve em nosso lar foi um reencontro muito interessante, porque foi um reencontro que convidou ele às reflexões a respeito de alguns equívocos que ele não cometeu diretamente, mas que ele apoiou. E ali ele notou, depois dele compreender a importância da prece, depois dele compreender a importância do trabalho, ali ele começou a compreender que ele também foi responsável indiretamente pelo que aconteceu com aquela família, porque ele poderia ter apoiado a sua mãe, eles poderiam ter se unido e falado ao pai, mostrado o lado daquela família. Então nós precisamos notar que quando estivermos no mundo espiritual, nós muitas vezes poderemos reencontrar aqueles que nós prejudicamos aqui,
ou mesmo aqueles que nos prejudicaram quando estávamos aqui. E ele que estava na condição do arrependido, ele estava numa condição muito difícil, porque mesmo que cometeu o ato, quem realizou o que realizou foi meu pai, ele que ficou com aquela situação, o que eu falo? O que eu faço? Então, nós começamos a notar que a vida aqui no planeta deva ser vivida intensamente, mas um ato sendo pensado após o outro, para que não venhamos a meter os pés pelas mãos. Um outro ponto, André, quase que no final da nossa leitura, nos chamou a atenção, como que às vezes o filho fica no meio de uma situação tão embaraçosa. Deus permite isso, para que nós possamos também crescer espiritualmente. O pai, aquele coração duro, naquele momento, tomando decisões drásticas. A mãe, usando o seu lado sentimentalista, o lado de uma mulher, o lado de uma mãe, o lado de quem desenvolveu o amor. O filho tinha uma escolha. Poderia ter apoiado o pai na sua ignorância, como também poderia ter apoiado a mãe, dizendo ao pai, fazendo alguns comentários. Mas é que nós também temos as nossas tendências. E nós geralmente caminhamos para o lado de nossas tendências. O que aconteceu com André? Ainda um ser orgulhoso, egoísta, apoiou o pai. Porque, logicamente, nós, diante das experiências da vida, nós também escolhemos aquilo que é o mais correto, aquilo que nós julgamos ser o mais correto. E nem sempre o que nós julgamos ser o mais correto é o certo. Às vezes nós nos comprometemos diante disso. Vamos ler um pouquinho mais, André? Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família, que certo nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. No momento, reconstituíra todo o passado de sombras, e enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se, talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhes a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E tornando-se mais categórica nos ensinamentos, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Que quer dizer? Indaguei. Desculpou-se com o Silveira? Ore, que é grande a felicidade reconhecer os próprios erros, já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento. Identificando-se como antigo ofensor,
Não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Olha que visão interessante de Narcisa. É importante nós frisarmos que Narcisa era um espírito comum, um espírito que havia passado pela terra, também havia cometido muitos crimes para com a lei divina, chegou no mundo espiritual na condição de uma necessitada, e ela nos deixa muitas informações, muitos conselhos que servem para André Luiz como servem para nós. Porque Jesus disse: vai, reconcilia-te depressa com os teus adversários. A vida é um campo de batalha em que nós encontramos muitos companheiros, mas nós encontramos também muitos que vêm cobrar de nós, ou nós cobrarmos deles o que eles fizeram para nós ou nós para eles. Então o trabalho no planeta Terra é um trabalho gigantesco, mas para que possamos compreender esta página edificante, é importante nós compreendermos o que vem a ser a família espiritual. É importante nós começarmos a entender que por família não devemos entender apenas aqueles que são dotados do mesmo sangue, dotados do mesmo DNA, ou mesmo dos filhos adotivos. Nós temos que compreender que mesmo nascendo em famílias diferentes, mesmo tendo pensamentos diferentes, mesmo tendo situações econômicas diferentes, nós somos irmãos. Irmãos em evolução, irmãos porque somos filhos do mesmo Criador. O Criador que me criou foi o mesmo que criou o asiático, o europeu, o mesmo que criou o africano. Nós todos somos irmãos, em que temos em Deus, ou cada religião chamando a divindade de um nome, nós temos em Deus o nosso Pai, que se faz a feição do nosso Criador, que se faz a feição daquele que nos dá a oportunidade da vida, mas nós mesmo devemos corrigir os nossos próprios equívocos. Deus, na condição de nosso Pai, nos permite que possamos ter quantas encarnações forem precisas. É evidente que, se um planeta está em evolução, não vai ser pelo meu atraso que o planeta deixará de evoluir. Se eu não condizer com a evolução do planeta, automaticamente eu vou para um outro planeta, conizente com o meu pensamento, com a minha postura, com a minha ideologia. Então nós temos que ver nesta oportunidade, uma oportunidade que bate à porta de nossa casa todos os dias. Quantas não são as vezes que na rua, que no banco, que no supermercado, nós não encontramos aqueles companheiros que magoamos? Ali está diante de nós a oportunidade do reconciliar. Ali está a oportunidade de procurarmos no hoje, vermos se revertemos a situação de animosidade que foi criada, seja nessa encarnação, seja numa outra. O trabalho está para quem queira, que possamos vê-lo como uma grande oportunidade de crescimento espiritual e moral. Como realmente a transformação é algo lento e difícil. Quando o André vai colocar a Narcisa os seus problemas, contar o que havia acontecido, Narcisa então lhe faz uma pergunta: André, você fez o que deveria fazer? E André pergunta: o que eu deveria fazer? Você pediu desculpas a ele, mas desculpas sinceras. Vejamos o que é a figura do homem velho ainda dentro de nós. Somos ainda criaturas tão orgulhosas, tão egoístas, que temos dificuldade muitas vezes até de pedir perdão, de pedir desculpas. Ele teve aquela grande oportunidade para desculpar-se com o velho Silveira, mas o que ocorre é que naquele momento o constrangimento foi muito grande. Ato natural de todas as vezes que nós temos que quitar uma dívida.
Mas ele então começa a perceber que isso tem que ser espontâneo. E aí Narcisa então convida ele: André, vai ao encontro de Silveira. Ele é um homem difícil, é um dos homens que trabalham com mais assiduidade em nosso lar. Ele é um dos samaritanos que respondem pelo trabalho de acolhimento dos espíritos sofredores. Mas uma coisa indagou André: Silveira havia perguntado se ele tinha visitado o pai. Logicamente, ele percebeu que André nada sabia do pai. Silveira calou-se, porque sabia e conhece a situação do seu pai. Vamos ler um pouco mais para nós vermos o desenrolar dessa história entre o velho Silveira e André Luiz. Notando-me a indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Por mais difícil que seja, eu creio que há um tema no Espiritismo que nós ainda falamos muito, mas compreendemos pouco, que foi Jesus. Para a grande humanidade, Jesus foi um mero iniciador dos princípios e dos preceitos do cristianismo. Para mim, Jesus ele foi muito mais do que isto. Para mim, Jesus ele foi um grande psicólogo, um grande médico, um grande diplomata, um grande sábio. Jesus ele foi um grande professor. E ele nos ensinou em palavras curtas, porque ele sabia que naquele momento nós não tínhamos condições intelectuais e morais de compreender ensinamentos mais aprofundados do que as poucas palavras que ele nos deixou. O que Jesus disse em 33 anos, que foi narrado em apenas 3 anos, vejamos bem, são algumas frases de efeito, são algumas parábolas, alguns ensinamentos. Veio Chico Xavier com a sua mediunidade extraordinária resgatar outras histórias inéditas que nenhum dos 4 evangelistas haviam narrado, como por exemplo o livro Boa Nova, de Irmão X, Humberto de Campos, Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Então nós começamos a notar que os ensinamentos de Jesus são ensinamentos para o dia a dia. A receita da felicidade é uma só. Felicidade, paz, todos querem. Mas nós teimamos em tentar procurá-la e achá-la nos locais que não existe. Não adianta eu ter a ilusão de procurar paz, por exemplo, felicidade, sacaneando o meu próximo, revidando o mal com o mal. Nós tivemos em nosso século que passou, nós tivemos o Chico, por exemplo, ensinando-nos que o caminho é o amor, o caminho é a renúncia. Quanto mais perseguição ele sofria, seja da Igreja Católica, seja por parte dos próprios espíritas, mais ele trabalhava. E Emmanuel ensinou ele a pagar as críticas com o silêncio. Quanto mais batiam nele, mais ele trabalhava, mais ele se esforçava, mais ele procurava responsabilidades para com Jesus. Então, quando nós vemos Narcisa, o convite abençoado, não perca a oportunidade. Por um minuto apenas, igual um refrão da música do Sérgio, por um minuto apenas a gente pode perder uma encarnação. Como por um minuto apenas nós podemos ajudar e muito na nossa encarnação. É preciso utilizarmos da sabedoria. É preciso pensarmos não apenas no nosso bem, mas no bem do coletivo, no bem do outro, para que não venhamos a nos equivocar, para que não venhamos a cair nos mesmos erros que caímos em outrora, nas mesmas chagas, nas mesmas deficiências. E Silveira
se fez ali a primeira oportunidade de André Luiz de colocar o que ele estava aprendendo. Porque nesse tempo que ele estava em nosso lar, ele não teve oportunidade de trabalhar efetivamente o seu homem velho. Ele não teve oportunidade de trabalhar o seu orgulho, a sua prepotência. E ali ele estava diante de uma situação. E Narcisa convida com muito amor, com a sua simplicidade, olha, vá e não perca a oportunidade. Um outro capítulo que nós estudamos muito na doutrina espírita é a questão do processo obsessivo. Nesse caso, nós vamos perceber o velho Silveira já numa condição espiritual bastante avançada, ou seja, ele já consegue perdoar com naturalidade. Muitas pessoas ao ler esta obra dizem assim, que bom, André vai pedir desculpa ao Silveira, Silveira vai lhe perdoar porque tem um coração puro e tudo está quitado. Não, não é bem assim que funciona na lei divina. É verdade que um problema menos vai ocorrer de quando André Luiz e o pai dele tiverem que pagar e quitar o seu passado criminoso, não terá um Silveira na condição de um obsessor, mas terá o Silveira na condição de um amigo que o perdoou. Por isso é importante nós compreendermos que o perdão, e aqui as religiões fazem uma confusão muito grande, achando que vai no seu templo religioso, pede perdão a Deus, passa pelo confessionário, paga o dízimo e tudo está certo. Que bom se fosse assim, não é? Porque nós caímos naquele erro, eu erro a semana toda. No domingo eu vou no meu templo, peço desculpa a Deus, contribuo com a igreja, tudo está sanado. Será que é tão simples assim? Logicamente que não. Quando Paulo nos asseverava que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, nós saberemos que teremos que prestar conta, sim, do que nós fizemos. Como diz o próprio Jesus, sentiu por sentiu. Daquilo que nós fizermos ao próximo, nós teremos que devolver. É natural tudo isso. É as ações. Nós temos o caminho, diga de passagem, 2 caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Iremos responsabilizar pelo nosso ato. Deus é Pai, Deus é Pai. Mas por Ele ser Pai, Ele permite-nos deu o pensamento contínuo. Mas ao mesmo tempo, também nos deu a oportunidade de discernir o que é certo e o que é errado. E que cada um de nós possamos colher o que nós plantamos. Vejamos que nos chama a atenção que André Luiz nem pensava mais naquele erro. Diga de passagem, nós cometemos tantos erros, mas tantos erros, que nós temos que ir assim por partes mesmo, né? Não tem como fazer aqui um processo de, vamos dizer assim, não é? De análise de todos os problemas. Então, devagarzinho, nós vamos pagando as contas, não é? Então a gente vai naquela loja de móveis, compra o móveis, a gente vai pagando a conta dos móveis. Tem a conta da água, tem a conta da luz. Então nós vamos ter aquele monte de contas que nós vamos assumindo em nosso dia a dia. Não é assim a nossa vida? Assim também é a nossa vida espiritual. Nós vamos tendo guardado as nossas contas. Em determinado momento, tem que ser paga. E às vezes o pagamento não é tão simples. E às vezes junta 2, 3 contas. E aí fica mais difícil para pagar. Então, por isso, é importante nós começarmos a repensar. Já que eu passo a ter esse conhecimento que a doutrina espírita me dá, agora sou eu que escolho o caminho. Porque Jesus diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Vamos ler um pouquinho mais, André Luiz? Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos.
Você compreende, acentuei. Nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivia isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhes, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E fixando emocionado os meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o, então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração se me acendera divina luz para sempre. Nós, os espíritas, que não somos melhores do que ninguém, e não falo por falsa pretensão de humildade, mas a compreensão que o Espiritismo nos gera hoje, o seu raciocínio lógico, a sua maneira amorosa de nos convidar, a postura que André Luiz teve no mundo espiritual, nós todos podemos ter no nosso dia a dia. Nós todos sabemos que a vida é uma grande escola e que numa grande escola nem todos os alunos aqui estão para aprender. Tem muitos alunos que aqui estão para brigar com os professores, para brigar com os demais colegas, para tumultuar. Nem todos são companheiros, nem todos são de paz. Então nós aqui, hoje, com a visão, com os livros de Allan Kardec, com os livros do Chico e de tantos outros, a visão amorosa que somos convidados a ver a vida de um espírita é uma vida de alegria. Mesmo que passando por dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades familiares, nós todos sabemos que a vida não é composta do que gostaríamos de ter. A vida não é composta apenas de capítulos bonitos, a vida também é composta por desafios. E eis a oportunidade do desafio que se faz a todos nós. O trabalho, o esforço, a dedicação, que possamos procurar no dia a dia, que possamos procurar no hoje, ter a compreensão que André teve a partir do recado de Narcisa. E ele teve a humildade: olha, nós erramos. E vem Silveira e fala: mas nós também erramos. E o que vocês fizeram por nós naquele momento foi terrível, mas se fez como uma das melhores oportunidades, porque se não fosse aquilo, estávamos presos no nosso mundinho. E foi aquele choque de realidade que nos fez crescermos como ser humano, como pessoa. Mas para que Silveira dissesse isso, coube a André dar o primeiro passo. Outro aspecto importante, nós começamos a perceber a grandeza daqueles que alcançam a evolução. Ele consegue enxergar naqueles que falharam um verdadeiro benfeitor, que o auxiliou para que ele pudesse crescer espiritualmente. Silveira diz a André: o que poderia ter sido dos meus filhos se eu continuasse com aquela vida farta, dando a eles tudo
do bom e do melhor, onde eles não sabiam o valor do trabalho, do esforço, da dedicação. Na verdade, seu pai foi um benfeitor. Me faz lembrar uma frase de Jesus, quando ele diz para nós que o escândalo é necessário, mas ai pela mão de quem vê o escândalo. Aqui nós conseguimos entender definitivamente o que vem a ser esse ensinamento de Jesus. Porque Silveira tinha que passar por isso. O pai de André não teria que ter vivido aquilo. Ele poderia ter alcançado uma evolução naquele momento. Ele poderia ter escutado a sua esposa. Ele poderia ter sido um pouco mais maleável. Não só que nós vamos ver um pouco mais à frente a história do pai de André Luiz. A mãe, nós sabemos que está maravilhosamente bem no mundo espiritual. André está se reencontrando agora. Mas o pai está numa situação lamentável. Então nós vamos perceber, será que compensa toda essa ganância? Será que compensa essa vida que nós levamos desvairada na busca incansável de algo para apenas nos satisfazer? Esses pensamentos, André, é importante para as nossas reflexões. Queridos amigos, estamos já caminhando para o encerramento do primeiro bloco, ou para quem nos acompanha pelo canal do YouTube, esse programa Estudando mais um capítulo de Nosso Lar. Nós gostaríamos de pedir para você entrar em contato conosco através dos e-mails do nosso querido Sérgio Vilar, vilarsergio1@superig.com.br e o meu vilardandré2@yahoo.com.br ou através do Facebook. Procure por Sérgio Vilar ou por mim, André Luiz Chiarini Vilar. Desde já agradecemos a você e gostaríamos de mandar um abraço muito especial, tanto eu quanto o nosso querido Sérgio, aos nossos amigos de Portugal, que toda semana vem mandando mensagens que estão acompanhando, perguntando quando é que tem novos programas. Então é a você que toda semana nós procuramos levar um programa novo e inédito. Você que está nos acompanhando na programação da TV A Caminho da Luz ou pela Rádio Clube de Itapira, se quiser assistir com qualidade em HD, está totalmente disponibilizado gratuitamente no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. O Gabriel, o editor nosso, está colocando o link para você. Entre e divulgue. É interessante porque realmente o André tem razão. Nós temos recebido, não só do nosso querido Brasil, mas principalmente de Portugal, esse abraço carinhoso e nós queríamos retribuir. Nós vamos para um breve intervalo e já retornaremos com o segundo bloco, que será o estudo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não saia daí não, nós vamos apenas para um pequeno café e já retornaremos com o programa A Caminho da Luz.